Massa úmida feita à base de nozes, frutas secas e especiarias. O bolo natalino é um clássico, ótimo para presentear ou vender. Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar uma massa muito prática de se fazer e que você pode apresentar de diversas maneiras. E se você ainda não me conhece, meu nome é Beth Mazzi, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho com você receitas doces e salgadas, ideias e apresentações com aquela pitadinha de festa. Antes de eu começar a receita da massa do bolo, eu vou ensinar primeiro a fazer uma essência. Essa essência é uma essência artesanal, muito saborosa, muito aromática e que vai levar o nível do bolo para outro lugar, para outra categoria. Além de bolos à base de frutas, né, bolos de especiarias, você também pode utilizar essa essência aqui em recheios e também em massas de pães, roscas, panetones, que fica muito bom. Então, ó, para começar, eu vou colocar aqui numa panela. Então, aqui na minha panela eu coloquei o suco da laranja Bahia. E para quem não conhece, essa aqui é a laranja Bahia. Ela tem geralmente a casca mais grossa, mas também você encontra ela com a casca mais fina. Então, dê preferência para comprar ela com a casca um pouquinho mais fina, porque daí geralmente ela tem mais caldo para a gente conseguir tirar o suco. Outra coisa, eu particularmente gosto da laranja Bahia para colocar em raspas, né? Tirar as raspas dela para fazer bolo, porque ela é muito aromática, mas caso não encontre, pode estar utilizando a laranja lima, que também fica gostoso, tá? A laranja pérsia, mas a Bahia, ela vai ficar muito melhor. Então, procure utilizar a laranja Bahia, certo? Então, aqui eu tenho, então, tanto o suco da laranja, quanto também as raspas da laranja, que é o que tem todo o sabor. Então, todo o óleo essencial, tanto da laranja quanto do limão, se concentra nas raspas. Então, as raspas é muito importante a gente poder tirar, porque é ela que vai dar todo o sabor. Ó, todo esse óleo essencial aqui é muito aromático, a gente não pode perder. Cuidado na hora de raspar a laranja, então procure utilizar um utensílio chamado zester. Caso você não tenha o zester, que ele é próprio para poder tirar as raspas, você pode utilizar um ralador bem fininho, vai com cuidado para não pegar a parte branca para não amargar. Agora eu vou colocar aqui suco do limão siciliano. Esse aqui é o limão siciliano, ele tem esse biquinho aqui que é característico dele. Também um limão muito suave, muito aromático, mas caso você não encontre, você pode substituir pelo limão Tahiti, tá? Ou até mesmo limão rosa, que fica muito bom também. Eu tenho o suco dele aqui e também as raspinhas do limão siciliano. Então agora eu vou entrar com o rum, pode ser também conhaque ou vodka, água, açúcar refinado, pau de canela. O cravo aqui coloca bem pouquinho, porque senão ele sobressai, roubando os sabores e todos os ingredientes. Então, 4 pauzinhos é suficiente de cravo. E aqui eu tenho noz moscada, que eu vou ralar, de preferência sempre noz moscada ralada na hora. Meia noz moscada ralada. E agora eu vou misturar todos esses ingredientes e vou levar ao fogo até reduzir e ficar na consistência de um xarope. Então vamos lá? Então aqui a minha essência já reduziu pela metade, ela tá aproximadamente uns 12 minutos aqui no fogo. De vez em quando eu venho e dou uma mexida com a colher, mas ela tem que reduzir pela metade e você vai perceber que ela começa a ficar um pouquinho mais consistente. Então, esse ponto agora aqui, eu já vou desligar o fogo e vou esperar esfriar completamente, para daí sim eu poder coar a essência. Então, depois que a calda esfria, eu vou passar por uma peneira e aqui eu tenho, ó, tudo que eu coloquei. Então, as raspas de laranja, raspas de limão, o cravo, a canela. Isso aqui, inclusive, eu posso até aproveitar e adicionar na massa, caso você deseje, porque isso aqui tá super rico em sabor, ou descartar.
E aqui no vidrinho esterilizado, eu tenho então a caldinha aromática já pronta, muito perfumada, muito aromática, e ela é incrível para poder saborizar os bolos aí, né, especiais de Natal, panetone, fica muito, muito bom. Guarda ela sempre no vidrinho esterilizado dentro da geladeira por até 15 dias. Então, caldinha pronta, então agora a gente vai partir para a massa. Para dar início na massa, eu vou começar aqui falando um pouquinho das frutas. Aqui eu tenho frutas cristalizadas, passas preta e passas brancas, damasco picado. Eu posso colocar aqui cereja picada, tâmaras, ameixa, isso vai depender do seu gosto. Então, o que você quiser, você pode substituir respeitando a quantidade que está na descrição da receita, sem problema nenhum, por outras coisas ou até mesmo tirar, tá? Aqui então, eu embebi, deixei já aproximadamente uns 35 minutos a 40 minutos antes de eu começar a massa, eu já deixo aqui as minhas frutas embebida na essência, né, naquela caldinha aromatizada que eu acabei de ensinar, que depois vai ter a quantidade certinha aí na descrição do vídeo, e também um pouquinho de calda de cereja. Então aquela calda da cereja, quando a gente compra a cereja em calda, eu sempre reservo ela e guardo ela também para poder utilizar aqui. Então eu deixo embebida uns 40 minutos essas frutas na minha essência, naquela caldinha maravilhosa, e também na calda de cereja. E aí sim a gente começa a massa. Então aqui eu tenho açúcar refinado e açúcar mascavo. Aquelas raspinhas que sobrou da caldinha, eu resolvi aproveitar aqui porque tem muito sabor aqui, né? E a gente não pode desperdiçar. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou esfregar bem ela aqui nos açúcares para liberar mais sabor ainda para essa massa. Inclusive, essa é uma dica super importante se você quiser fazer um bolo de limão, um bolo de laranja, sempre raspe as frutas cítricas, né, e coloque aqui nos açúcares, esfregando bem, porque os óleos essenciais estão na casca, nas raspas principalmente, então abuse, né, delas e aplique aqui no açúcar que vai dar um outro sabor no seu bolo. Então agora eu vou misturar os ovos, o óleo, que pode ser óleo de girassol ou óleo de soja. É importante que misture bem os ingredientes aqui, tá? Pode misturar tanto na mão, eu vou fazer essa massa no método bem simples, que é o método direto, tudo feito à mão, mas também se quiser pode fazer na batedeira, sem problema nenhum. Vou entrar aqui agora com a minha farinha de trigo, que eu já peneirei, e vou envolver tudo aqui. Tenho aqui leite integral. Vou colocar aqui nozes. Essa nozes aqui eu coloquei ela no micro-ondas aproximadamente uns 2 minutinhos para que ela volte novamente a liberar, né, os óleos essenciais e dar uma leve tostada. E depois eu triturei ela com a faca. Eu gosto de colocar nozes, você pode colocar também castanhas, avelãs, que fica muito gostoso, enfim, qualquer outro tipo de oleaginosas, inclusive pode combinar aqui vários tipos de sabores que fica muito bom. Tenho agora as frutas. E por último agora eu vou adicionar o fermento em pó. A massa já está pronta, linda e super rápida, além de ser extremamente saborosa. Então, massa pronta, que eu tenho uma assadeira de furo central de 20 centímetros de diâmetro por 7 de altura, e eu untei bastante aqui com um desmoldante da Carlex. Então, eu vou colocar uma parte da massa aqui. Como é uma massa muito versátil, você pode trabalhar ela em diversos tipos de assadeiras, marmitinhas de alumínio, forminhas forneáveis, também fica super legal, inclusive eu vou usar uma aqui. Então, ó, aqui eu vou colocar até a metade da minha forma.
Eu gosto de pegar com a concha, porque assim eu consigo pegar as frutinhas que ficam mais no fundo, né? Então aqui eu vou fazer na forma tradicional, na forma que estamos acostumados, né? Na forma de furo central. E vou dar sugestão também de outras formas. Então aqui eu tenho a forma forneável. Essa forma aqui é linda, é específica de Natal. Ela é da marca da Multicaixas e ela é própria para se levar ao forno. Então eu vou colocar ela aqui na balança. Ela tem 14 gramas a embalagem, então eu vou tarar, zerar o peso dela. E vou completar aqui com a minha massa também pela metade. Então aqui pesei ela também. E é uma outra possibilidade de você oferecer o seu bolo de Natal nessas forminhas forneáveis. E uma outra ideia aqui que é uma graça que você pode oferecer como lembrancinha, ou até mesmo, né, como sugestão de venda aí desse mini bolo, é vender assim na forminha de mini panetone. Eu tenho aqui a forminha de 150 gramas de mini panetone. Então eu vou colocar ela aqui na balança, vou zerar e venho colocando aqui a quantidade de massa que eu vou deixar certinho aí na descrição do vídeo para você. Então eu já tenho aqui a minha massa que eu coloquei nas assadeiras e aqui eu quis mostrar para você como a gente pode estar brincando, né, com vários tipos de formas. Então várias formas diferentes de se apresentar o mesmo produto. Então aqui na forma de furo central, aqui como sugestão de mini lembrancinha, na forminha de mini panetone e aqui na forma forneável, que é super legal também porque já assa diretamente nela e depois ela tem a tampinha para fechar. Então há várias formas da gente oferecer esse mesmo produto, seja ele para vender, seja ele para ser consumido com a família, né? Bom, então agora forno pré-aquecido a 180 graus. Costumo colocar essas menores junto com as grandes, então essa aqui eu vou separar e colocar numa assadeira menor. Sempre coloco uma base para assar, principalmente a forneável e as de panetone. Então tem que ter uma base por baixo e de preferência uma assadeira bem baixinha. Então eu já pré-aqueci meu forno a 180 graus, aproximadamente uns 15 minutinhos antes. E aí eu vou levar essa massa no forno até que cheire bolo, até sua cozinha cheirar aquele bolo bem gostosinho assim. E aí a gente vai ver que a massa cresceu, dourou e aí eu mostro pra você o resultado final. E olha só que lindeza que saiu os nossos bolinhos natalinos do forno. Então aqui vocês vão perceber que eles ficam dourados na parte de cima, né? Como eu falei, não precisa furar. Sentiu aquele cheirinho na cozinha de bolo? Vai lá que com certeza já seu bolo já vai estar praticamente assado, ó. Bem douradinho aqui por cima, bem fofinho. Olha como essa massa é bem fofinha. E aqui, olha que lindeza que ficou os mini bolinhos na forminha de panetone, ó. Ficou uma graça. Eu amei nessas forminhas aqui. E esse aqui é o bolo então de furo central, que eu espero aproximadamente uns 8 a 10 minutinhos para poder desenformar. E não deixa ele esfriar aqui, porque como tem desmoldante, se eu deixar esfriar aqui, depois ele vai grudar na assadeira. Então, 8 a 10 minutinhos já é suficiente para poder desenformar. Aqui o bolinho na forminha forneável, que assa super bem, fica também lindo e não pode passar de 180 graus quando a gente trabalha com essas forminhas forneáveis, tá? Então, ela sempre tem que assar no máximo a 180 graus de temperatura, porque senão elas começam a queimar a forminha. E aqui tá um outro modelinho que é na assadeira de 15 centímetros de diâmetro que eu assei também. Então eu fiz duas receitas da massa, me rendeu 2 bolinhos de 15 centímetros, rendeu 12 unidades dessa daqui, desse bolinho aqui, e uma unidade desta de 20 centímetros de diâmetro de furo central e uma dessa aqui de bolinho forneável. Então é uma receita que rendeu bem, né? 2 receitas que eu fiz, mas ela tem um bom rendimento. Então agora eu vou organizar aqui para poder decorar eles. Então aqui eu vou trabalhar com a cobertura de glacê de açúcar. Então eu tenho açúcar de confeiteiro que eu peneirei aqui,
Pode ser açúcar de confeiteiro ou também o Glacúcar. Aqui eu estou utilizando o açúcar de confeiteiro da marca da Mavalério, que é o Snow Sugar. Ou você pode também utilizar o açúcar da Glacúcar da União, certo? Precisa ser com açúcar de confeiteiro para eu poder conseguir fazer essa cobertura. Se for açúcar impalpável, açúcar refinado, não dá certo, ok? E aí eu posso aqui colocar qualquer tipo de líquido, água, leite, algum suco concentrado, posso colocar suco de limão, de laranja, porém, isso vai determinar a validade da minha cobertura. Então, geralmente eu trabalho sempre com água filtrada, que eu vou colocando aos pouquinhos para chegar na consistência que eu quero, mais grossa, menos água, mais fina, mais líquido, tá? E para saborizar, eu vou colocar um pouquinho da própria essência que eu ensinei aqui, certo? Mas poderia também ser uma outra essência de laranja, de panetone, poderia ser uma pasta de baunilha. Então, eu prefiro sempre trabalhar com a água como líquido e depois, para saborizar, sempre trabalhar com alguma pasta ou essência. Então, agora aqui eu vou só misturando até chegar no ponto que eu gosto aqui de trabalhar com o glacê. Então, essa é a consistência, ó, que eu gosto de colocar sobre o bolo. Olha só. E aqui eu posso também colorir com corante em gel da cor que eu desejar. Olha como fica linda essa cobertura. Então, agora aqui eu tenho o açúcar de confeiteiro, corante em gel vermelho e um pouquinho de água para eu poder diluir aqui, ó. E eu vou tingir o meu glacê. Então, desta forma que eu tinjo a minha cobertura. Se ficar muito líquida a sua cobertura, ó, no caso da minha aqui ficou muito líquido, não tem problema. Eu venho e coloco mais açúcar e corrijo a textura. A mesma coisa se ficar muito dura, eu coloco um pouco mais do líquido. Então aqui eu tenho um bolinho que eu cobri ele todo com glacê tingido na cor verde. A cor verde que eu utilizei foi essa aqui da Mix Verde Candy Color. E esperei ele secar, então eu fiz isso num prato de vidro, cobri ele, esperei ele secar e vim com uma espátula aqui por baixo e transferi para o pratinho que daí eu vou servir ou que eu vou vender, certo? Agora, eu coloquei aqui o glacê vermelho num saquinho de celofane e o glacê branco também. E agora eu vou decorar aqui o meu bolinho, então. Então, cortei a pontinha e agora eu vou brincando e decorando aqui em movimentos aleatórios. E agora eu venho com um pouco do branco. E agora eu vou esperar secar um pouquinho para eu poder terminar de vir aqui com mais vermelho e mais branco aqui em cima. Então, depois que secou o glacê vermelho, eu venho novamente com mais uma camada do glacê branco. Aqui eu tenho algumas cerejas com cabo, que eu já escorri elas, deixei escorrendo e aí sequei bem com o papel toalha. Então, eu vou colocar uma aqui em cima. E aqui nesse saquinho eu coloquei um pouquinho de pó comestível da cor dourada
metálico, mas eu gosto mesmo de utilizar a cor ouro, mas eu não tinha aqui em casa. E aí você pode colocar tanto nozes, quanto avelãs, quanto lascas de amêndoas, fica muito lindo também. E aí você coloca, chacoalha bastante até tingir a oleaginosa e aplica aqui na lateral do bolo. Eu costumava falar na minha aula que eu pintava as minhas nozes uma por uma na mão com o pincel 001, só para valorizar, claro, o trabalho da professora aqui. Mas na verdade é uma coisa muito prática e rápida de ser feita. Olha só como fica linda as nozes aqui pintadas. Aqui na lateral eu vou usar só umas tirinhas aqui bem fininhas de amêndoas, só realmente mesmo para dar um charme a mais aqui e um toquinho de dourado. Então aqui eu coloquei sobre um prato o bolo e aqui eu tenho o glacê que eu vou começar a espalhar aqui. Então eu venho espalhando sobre o bolo e deixo ele cair um pouquinho na lateral. Aqui não tem segredo, né? Muito questão de gosto, mas eu deixo ele cair bem lentamente aqui para ele poder parar no meio. Então, ó, empurro e ele vai escorrendo delicadamente. E em seguida eu começo a colocar as frutas aqui para poder aderir ainda enquanto a cobertura está úmida. Eu vou decorar também os mini bolinhos, que acho que dá para chamar de bolo Tony, né? Já que assamos na forminha de panetone. Olha só que graça que fica e que linda opção para você oferecer de lembrancinha, presentear, vender, uma ótima ideia. E olha que ideia mais legal que ficou os bolinhos aqui na forminha de panetone. Então aqui eu coloquei dentro de um saquinho de celofane, uma tag de Natal, uma fitinha e pronto, olha, não precisa de mais nada. Olha que lembrancinha sensacional. Que legal também para você que quer oferecer aí, né, como lembrança ou se você quiser vender. Olha que sugestão maravilhosa para oferecer para vender. Então aqui a gente fez a glaçagem de açúcar, por cima decorei com as frutas cristalizadas, passas, né? E você pode criar também aqui outras decorações, fazer com castanhas, pode utilizar aí também chocolate derretido, chocolate branco, enfim, dá para criar muito em cima de um mesmo produto. E olha que massa mais úmida, fofinha e deliciosa desse bolo natalino. E essa aqui é a forminha forneável, que eu assei a massa aqui também nela. Ela é da Multicaixas e por si só ela já é uma forminha linda, especial de Natal. Então ela já vem com a tampa assim, ó, para finalizar. E aqui eu só amarrei um barbante para dar todo um charme a mais. E olha que delicadeza e que graça também que fica nessa embalagem. Uma outra maneira de se apresentar o bolo natalino é fazer ele na forma de 15 centímetros de diâmetro, no formato redondinho. E aí eu coloquei aqui ele sobre uma base de papelão, de prato de papelão. E decorei também com glacê de açúcar, as frutas, as nozes e aqui um toque da laranja desidratada. E olha que coisa mais linda que ficou.
E se você quiser embalar ele, você pode colocar dentro de um saquinho de celofane, completar com um laço e você tem um lindo presente aí pronto para você oferecer. E olha só como ficou lindo esse bolo todo colorido, onde nós tingimos o glacê de açúcar. E olha que legal que fica esse bolo dessa forma na mesa de Natal. E aqui para finalizar, temos o bolo na forma tradicional, feita na forma de furo central e clássico é clássico, né? Olha que coisa mais linda que ele fica, esse bolo todo decorado, também com as frutas. Aqui eu coloquei uma canela, um pau de canela que eu carimbei aqui algumas estrelinhas e olha que charme que esse bolo fica. E claro, né? Além de delicioso. E se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like, compartilha com os amigos, aproveita, já se inscreva aqui no canal, ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada. E lembrando que toda terça-feira estou aqui às 18 horas com um vídeo sempre novo para você. Um beijo e até a próxima!